O moço deles disse ao pai: Pai, dai-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Versículo 17, ainda em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? 18, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestir-lhe, põe-lhe o anel na mão e a sandália nos pés. Trazei um bezerro cevado, matai-o, comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Vamos orar. Fala conosco, Senhor, nesta manhã. Esta é a hora da palavra ser ministrada. Nos dê, Senhor, a inspiração do Teu Espírito Santo. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus com bastante alegria. A parábola do filho pródigo é um dos meus textos preferidos do Novo Testamento. Eu tenho algumas parábolas que eu chamo das minhas parábolas preferidas. Por exemplo, a parábola do bom samaritano. Eu gosto demais dessa parábola. Quem já ouviu falar? Diga amém. Essa parábola é linda, bom samaritano. Essa talvez seja uma das mais impactantes dos evangelhos. Essa parábola do filho pródigo, ela também é muito bonita. Capítulo 15 de Lucas. Do que fala o capítulo 15 de Lucas? Fala sobre Deus. Na verdade, toda a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, da primeira página da Bíblia até a última página da Bíblia, toda a Bíblia fala de Jesus. Você tem que ler toda a Bíblia, de uma ponta a outra ponta, e ter, na teologia nós chamamos, e ter como a chave hermenêutica Jesus. Jesus está presente em todos os livros da Bíblia. Posso ver amém, queridos? Amém. Em todos os textos da Bíblia, Jesus está presente. Jesus está presente. Todos eles. Desde o primeiro texto de Gênesis, capítulo de número 1, até Apocalipse, capítulo 21. Todos os capítulos. Acho que agora, mexe mais um pouco para mim, Agatha, por favor. Bem devagarzinho para não estourar. Glória a Deus. Aleluia. É o carro, tá? Glória a Deus. Aí, pronto. Obrigado. Então, em todos esses textos, nós encontramos a revelação de Jesus. Capítulo 15 de Lucas, ele fala de 3 parábolas. Eu expliquei semana passada. A primeira parábola fala de um pastor que ele tinha 100 ovelhas, e de repente diz a Bíblia que uma das ovelhas se desgarrou.
E aquele pastor, ele deixa as 99 ovelhas no deserto e vai atrás. Ele vai atrás da ovelha que se perdeu. Quem entendeu, diga amém. Amém. Nessa parábola, esse pastor representa Deus. A imagem de um Deus que vai atrás. A imagem de um Deus que sai para ir em busca daquela pessoa que se perdeu. Esse texto mostra que nós somos diferentes e para cada um de nós existe uma atenção de Deus. Todo ser humano Deus conhece. Aquelas ovelhas, aquelas 100 ovelhas, por que aquele pastor percebeu que de 100 ovelhas só tinha 99, uma tinha se perdido? Não eram 10, era apenas uma. Como que ele percebeu? Porque ele conhecia todas elas. Para cada uma delas ele conhecia. Ele sabia o nome, ele sabia a idade, ele conhecia cada ovelha diferentemente da outra. Quem entendeu, diga amém. Não era tudo igual. Eu acho impressionante, às vezes mostra vídeos, aquelas câmeras que são instaladas no meio das florestas, e às vezes estão lá fazendo aquelas filmagens e aparece uma onça pintada. Eu acho impressionante, porque os estudiosos falam que aquela onça ali nunca tinha sido vista naquele lugar. E eles conhecem as onças pelas pintas das onças. Misericórdia. Para mim é tudo igual. Para mim tudo é onça. Para mim é até perigoso eu confundir uma onça com um tigre, com um leão, porque para mim é tudo parecido, tudo muito igual. Mas aqueles estudiosos, ele conhece todas elas. Cada uma delas ele sabe a diferença. Jesus conhece cada um de nós. Ele conhece eu e você na nossa diferença. Fala para o seu irmão do lado: Jesus te conhece. Ele sabe exatamente, ele sabe quanto você calça, ele sabe a tua necessidade, ele sabe o teu nome, ele sabe o teu sonho, ele sabe o teu endereço, ele sabe tudo aquilo que você precisa. Você pode aplaudir Jesus por essa palavra maravilhosa. Aleluias. Agora olhe para cá. Esse pastor representa Deus que vai atrás. A segunda parábola fala de uma mulher que tinha 10 dracmas, perdeu-se uma das dracmas, e ela foi atrás, limpou a casa, varreu a casa, encontrou a dracma. Está no capítulo 15, do versículo 8, 9 e 10. Ela varreu até encontrar a dracma perdida. Quando ela encontrou, ela fez uma festa. E essa parábola agora do filho pródigo fala de 3 personagens. Quantos personagens? 3 personagens. 3. Filho mais novo, o pai e o filho mais velho. Filho mais novo, pai, filho mais velho. São 3 personagens. Jesus estava falando para quem? Para quem que ele contou esta parábola no capítulo 15? Para quem que ele estava falando? O texto vai falar para a gente lá no começo do capítulo que ele estava falando para publicanos e os pecadores. Repita comigo: publicanos, pecadores. E ele também falava para um outro grupo, está aqui, versículo 2: fariseus e escribas. Então nós temos 4 pessoas aqui, 4 tipos de pessoas, além dos discípulos. Nós temos 4 tipos de ouvintes: publicanos e pecadores. Ele coloca tudo no mesmo balaio. Publicanos e pecadores. Lembra dos publicanos? Vou dar um exemplo de um publicano, vocês lembram? Lucas 19. A Bíblia fala de um homem chamado Zaqueu. Era publicano, cobrador de impostos, pecador. A sociedade não gostava dos publicanos. É tanto que quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, disseram: ele está entrando na casa de um homem pecador. Só que aqui também tinha um outro grupo de pessoas. O versículo 2 coloca também no mesmo balaio. Quem eram os outros? Está aqui, versículo 2: fariseus e escribas. Quem eram os fariseus e os escribas? Fariseus e escribas eram os religiosos, era parte dos religiosos da época de Jesus. Então nós temos publicanos e pecadores num lado, e do outro lado nós temos os fariseus, que eram radicais na observação da lei,
os fariseus e os escribas. Os escribas eram aqueles que faziam a tradução, eram aqueles que estavam lá no templo, eram os escribas que faziam a tradução dos textos, por exemplo, sagrados. Então nós temos pecadores de um lado, e nós temos os religiosos extremistas do outro lado. Nós temos aqueles radicais do lado de cá, os pecadores do lado de cá, e os discípulos ouvindo também. Ele começa a falar a parábola da ovelha, depois ele fala a parábola das dracmas, e ele fala dessa parábola. E nessa parábola, semana passada, eu falei do filho mais novo. Quem esse filho mais novo representa? Ele representa aqueles que eram excluídos. Quem é o filho mais novo dessa parábola? O filho mais novo, ele representa os publicanos e os pecadores. Não foi o filho mais novo que se perdeu, queridos? Posso ouvir um amém? Amém. Ele se perdeu. Filho mais novo representa o desviado. O filho mais novo representa aquele que saiu da presença de Deus. O filho mais novo representa o desigrejado. O filho mais novo representa aquele que ainda não teve encontro com Jesus, aquele que está no vício, aquele que usa drogas. O filho mais novo representa aquela pessoa que está afundada na situação de pecado. O filho mais novo dessa parábola representa as pessoas perdidas do mundo, que ainda não tiveram encontro verdadeiro com Jesus Cristo. E o pai dessa parábola representa quem? Se o filho mais novo são os pecadores, já antecipo, o filho mais velho representa os religiosos, aqueles que se acham certos, e o pai da parábola representa quem? Esse pai representa Deus. Repita comigo: o pai representa Deus. Então nessa manhã, não vou falar do filho mais novo, porque o filho mais novo eu já falei semana passada. Tampouco vou falar do filho mais velho, vou guardar para falar na semana que vem. E hoje eu quero me ater para falar de Deus. Hoje eu quero falar desse pai da parábola. E eu acho muito interessante esse pai da parábola, porque ele é diferente do pastor de ovelhas, das 100 ovelhas. Porque na parábola das ovelhas, quando a ovelha se perdeu, o pastor não falou, ela vai voltar, vou esperar ela voltar. O pastor não disse, vou ficar aqui aguardando ela. O que ele fez? O pastor foi atrás. Diga assim comigo: Deus vai atrás do perdido. Então nós podemos dizer que existe uma ação do pastor de ir atrás. E essa ação do pastor de ir atrás significa que existe uma iniciativa de Deus de ir atrás da pessoa pecadora. Existe uma iniciativa de Deus de ir atrás daquela pessoa que ainda não conhece. Percebe que a ovelha é um animal muito interessante, irmãos. A ovelha não é igual um cachorro, sabia disso? Porque o cachorro ele é treinado. O cachorro ele pode ser domesticado. O cachorro ele pode ser ensinado. Tem cachorro, irmãos, que consegue identificar, por exemplo, substância dentro de uma mala de viagem. Você coloca lá um monte de bagagem naqueles aviões, solta o cachorro que é treinado, ele vai lá e vai na mala certinha, vai na pessoa certa que está com droga no bolso. O cachorro aprende. Existe cachorro que é cão-guia. Está lá o cego, a pessoa que tem o problema na visão, ou o homem ou a mulher, e ela está lá com o cachorro para atravessar a rua. O cachorro espera o semáforo abrir para atravessar. Tem cachorro que é mais inteligente que muita gente que eu conheço, irmão. E olha, tem cachorro que dá show, irmãos. Tem uns cachorros caramelo que são inteligentes demais. Amanhã é dia, né, irmão Claudinei? Amanhã o caramelo aparece ali na porta, na cantina, numa cara de coitado, irmãos. Já dei 40 reais para eles, ó, então vai lá, compra alguma coisa.
Tô brincando, nunca dei não, mas é inteligente o cachorro. A ovelha é diferente. A ovelha é um animal débil. A ovelha, irmãos, ela se perde com facilidade. A ovelha se desgarra. Qualquer dia eu vou fazer uma pregação sobre a ovelha. E vou fazer uma pregação baseada no Salmo de número 23, para falar da ovelha. Existem histórias que dizem que antigamente os pastores de ovelha, lá no Oriente, quando a ovelha ficava desgarrando muito o grupo, sabe o que ele fazia? Eles quebravam a pata, uma das patas das ovelhas, e colocava ela no pescoço. E a ovelha ficava aqui com o pastor, enquanto ele estava apacentando por um período, até aquela pata se restabelecer. E depois que a pata já estava restabelecida, ele colocava ela de volta no chão. Só que ela tinha se acostumado com o cheiro do pastor, e ela não saía de perto do pastor. Ela ficava grudada com o pastor para sempre. É bonito isso. Mas a ovelha é um animal que se perde. Então o pastor vai atrás da ovelha. Mas o pai dessa parábola, ele é diferente. Porque ele tinha 2 filhos. E ele amava os 2 filhos. Posso ouvir amém, queridos? Ele amava igual? Amava igual. Eu tenho 2 filhos. Tem a Maria Clara e o Rafa. Eu amo igual. E agora está chegando uma terceira aí, a Helena. Eu amo igual. Já amo igual. Esse pai amava igual. Esse filho mais novo, que representa o perdido, ele chegou para o pai e falou assim: pai, eu quero a minha parte, porque eu vou embora. Eu quero a minha parte dessa propriedade, eu quero a minha parte da herança, porque eu não quero mais ficar aqui. Esse pai que representa Deus, ele poderia ter dito: não, você não vai, você não vai. Nós que temos filhos, nós falamos não para os nossos filhos. Quem concorda, diga amém. Amém. Já falou para os seus filhos, não vai? Já falou? Não vai? Ficou bravo? Ficou bravo, né? Você não vai. Eu já ouvi muito da minha mãe, já ouvi muito dela e do meu pai. Você não vai. Posso fazer uma viagem? Posso não sei o quê? Não, você não vai, você não tem idade para isso. Lógico que eu tenho, já sou adulto. Tenho 12 anos, já sou adulto. Já sei resolver as minhas coisas, já sei andar com as minhas pernas. Eu vou embora de casa. É para onde? Não para lugar nenhum. Então nós ouvimos não dos nossos pais. A nossa geração hoje, ela tem um pouco mais de dificuldade de falar não que a geração dos nossos pais. Mas nós precisamos falar não para os nossos filhos. Quem concorda, diga amém. Amém. Só que esse Deus aqui, ou melhor, esse pai da parábola, ele é diferente. Porque quando o filho chegou para ele e falou assim: eu quero a minha parte e eu vou embora, o que o pai fez? O pai pegou Felipe e falou assim: você quer a tua parte? Fiz a conta, deu tanto, tua parte está aqui. Ué, mas como assim? Que pai é esse? E esse pai, Marcos, representa Deus. Deus é assim. Ué, pastor, então não tem contradição. Se o pai deixa o filho embora e não vai atrás, por que o pastor